Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando a graça deste novo mês de julho. Que ele seja muito abençoado, muito iluminado e bem conduzido pela graça de Deus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que já me acompanha há muito tempo, ou há pouco tempo, ou talvez esteja chegando hoje para esse nosso encontro, que tem aqui o objetivo de diariamente meditar e refletir a palavra do Senhor. Essa palavra que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Essa palavra que tem o poder de transformar o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. Então, convido você a ficar aqui comigo todos os dias. Reserva alguns minutinhos do teu dia e não deixe de escutar a palavra do Senhor. Agora, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. São Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 até o versículo 27, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou repetir essa pergunta de Jesus, que é para aqueles discípulos, mas também para cada um de nós. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Amados irmãos e irmãs, nós conhecemos muito bem esse relato que fala da tempestade acalmada. Jesus está com os discípulos na barca e ali começa uma tempestade. E Jesus está dormindo. Diz em outra passagem que tinha até uma almofada, a delicadeza dos discípulos de ter levado uma almofada para Jesus. Diz que ele estava dormindo. E aí se levanta aquela tempestade, os discípulos ficam apavorados, ficam cheios de medo e acordam Jesus. Jesus se levanta e acalma o mar. Mas antes, Jesus faz uma pergunta, essa pergunta que eu repeti: por que tendes tanto medo? Meu povo, é claro que é natural que a gente tenha medo. O medo é uma sensação que preserva a nossa vida. O medo, de alguma forma, ele é necessário para nós. Jesus teve medo. Veja, quando Jesus estava prestes a se entregar no alto da cruz, ele foi lá para o Getsêmani e ele teve um grande medo, ao ponto de suar sangue. Pediu ajuda aos discípulos para poder rezar com ele. Então é normal que a gente sinta medo, mas não é normal para nós que temos fé que esse medo nos domine, que esse medo seja maior do que a nossa confiança em Deus. Uma vez eu vi um vídeo na internet que disse que alguns pesquisadores pegaram alguns bebês, algumas crianças e colocaram no lugar, claro, bem protegidas, e ali colocaram cobras, né? E as crianças começaram a brincar com as cobras. E a partir dessa pesquisa, desse experimento, eles concluíram que o medo é algo que nós adquirimos.
Por exemplo, eu li um livro de um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han, que fala sobre a esperança e a sociedade do medo. Nós vivemos, de fato, na sociedade do medo. A gente hoje, para tirar uma foto, a gente fica com medo de fazer algum sinal, porque alguém pode interpretar erroneamente aquilo. A gente fica com medo de guerra, a gente fica com medo de pandemia, a gente fica com medo de fim do mundo, a gente fica com medo de golpe, a gente fica com medo de sair na rua, a gente fica com medo de começar um relacionamento porque pode não dar certo, a gente fica com medo dos nossos filhos estarem se envolvendo com algo ruim. Veja que o medo é uma forma de controle, é uma forma de dominação. E ao mesmo tempo que é uma forma de controle e dominação, é algo que nos priva, é algo que nos bloqueia, é algo que não nos deixa ir além. Então a gente vai entrando nessa cultura do medo. A gente vai se deixando dominar por essa cultura do medo. Mas a gente precisa tomar consciência de que o medo excessivo, ele é doentio. Ele acaba virando uma patologia. E dentro do âmbito espiritual, acaba se tornando também uma doença espiritual. O medo de não abraçar a vocação que Deus tem para mim. Deus tem um sonho para mim e eu tenho medo de abraçar esse projeto. Porque eu tenho medo de deixar a casa dos meus pais, eu tenho medo de quem eu vou encontrar no convento, no seminário. Eu tenho medo de ir para um outro país, eu tenho medo de que possa faltar alguma coisa para mim. Veja, como o medo nos limita, sobretudo a cumprir a vontade de Deus. Frei, tá certo. E o que eu posso fazer? Coloque a sua fé acima do medo. Na Bíblia, o contrário de medo não é coragem. Na Bíblia, o contrário de medo é fé. Jesus disse, tenham fé. Tenham fé. Ele não falou aqui, tenham coragem. Por que vocês têm tanto medo? Então, diante das dificuldades, das tempestades da vida, que com certeza vão se levantar, que a gente não se deixe dominar pelo medo, mas que a gente se deixe conduzir pela fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.